Vamos lá. Hoje a gente vai, dar uma olhada mais de perto em um material, né, que tenta desenhar um pouco o universo masculino. A ideia da autora, pelo que parece, é que se a gente entende certas características, fica mais fácil a convivência, sabe? Entre os gêneros. Exato. A fonte parte dessa ideia de que tem diferenças, sim, e não só biológicas, né, mas tipo bioquímicas, de comportamento também. O texto até fala de hormônios, tipo a testosterona, agindo desde a gestação. E até uma coisa meio memória ancestral, sabe, do homem caçador. A nossa missão aqui é mais extrair os pontos principais dessa visão que o material apresenta, né? Certo, vamos lá então. Essa ideia de memória ancestral, ela aparece bem forte no texto, né? O material conecta isso com várias coisas, parece. Desde gostar mais de ação até um jeito de enxergar mais para longe. Como é que a fonte explica isso? Olha, segundo o texto, essa memória seria tipo um eco de funções antigas, evolutivas. A visão focada à distância, por exemplo, seria útil na caça, né? Isso levaria, na visão da autora, a uma percepção um pouco diferente. Mais facilidade para longe, menos para detalhes de perto ou para nuances de cor. Tem até uma situação no material que é bem direta. Para eles é tudo azul e pronto. Tipo, não seria descaso, entende? Seria reflexo da serança. Interessante essa interpretação. E falando em foco, o material também insiste muito na tecla do foco único, né? Fazendo aquele contraste com a mulher que supostamente faria várias coisas ao mesmo tempo, usa até aquela metáfora do mestre oriental: quando eu como, eu como. Como isso funciona na prática, assim, segundo a autora? O que ela diz? Então, essa concentração toda, de acordo com a fonte, apareceria na comunicação, mais direta, sabe? Objetiva, focada em relatar fatos, buscar soluções. A autora dá um exemplo, tipo, numa conversa no banco. Ela sugere que o homem iria direto ao ponto, ao essencial, enquanto a mulher talvez colocasse mais contexto, mais detalhes. A lógica que o texto apresenta é de eficiência para passar a informação principal, sabe? Entendi. E essa busca por solução também aparece na forma como o material descreve a reação do homem ao estresse? Com a ideia da caverna, certo? Aquele negócio de se retirar para pensar? Sim, sim. A perspectiva do texto é essa. Diante de um problema, a tendência seria se isolar um pouco, para analisar, encontrar a solução sozinho, sem necessariamente compartilhar o processo todo ou os sentimentos, né? E o material liga isso também à expressão emocional, que seria mais reativa nos mais jovens, mas que depois no adulto fica mais contida, a tal cara de paisagem. Seria um aprendizado cultural, para não mostrar vulnerabilidade. Faz sentido dentro dessa lógica que o texto constrói. Outra coisa que me chamou a atenção ali foi a ênfase na necessidade de reconhecimento, sabe? E de se sentir desejado. O texto parece dar um peso grande nisso. Dá mesmo. A fonte destaca que críticas ao desempenho, principalmente o sexual, podem ser bem prejudiciais. E que o reconhecimento pelo esforço, seja no trabalho, que o texto liga ao papel de provedor, né? Ou em casa, é fundamental. Tem uma frase lá bem direta: os homens precisam ser desejados. Essa coisa de se sentir competente, valorizado no que faz, parece ser um pilar importante na visão da autora. E o material também entra na parte das relações, né? Fala da importância de ter um vínculo estável para o bem-estar deles. Isso. O texto até cita uns estudos que relacionam isso. Relacionamento estável com mais saúde, vida mais longa para os homens. E aponta também uma vulnerabilidade maior à solidão, se comparado às mulheres nesse contexto. E uma coisa curiosa, a fonte sugere que homens mais maduros buscariam mais cooperação, laços mais fortes, e levanta a hipótese de que isso poderia ter a ver com a queda natural da testosterona. O material ainda faz uma lista, né, de coisas que, na visão da autora, os homens não curtiriam nas parceiras. E descreve uns tipos: misóginos, machistas. Mas, e isso é importante destacar, o próprio texto traz um alerta, um contraponto, não é? Crucial. O texto mesmo menciona que a neurociência alerta, né, que fatores ambientais, socioculturais, financeiros, enfim, um monte de coisa pode fazer esses padrões se manifestarem de forma diferente, ou até oposta. Ou seja, a própria fonte admite que é complexo.
Sugere que essa análise, baseada em tendências gerais, precisa ser vista com uma certa cautela. É uma perspectiva, né? Uma entre várias. Ok, então se a gente fosse resumir o quadro geral que este material específico está pintando, qual seria a mensagem principal que a autora está tentando passar? O que a gente pode tirar disso tudo? Bom, o panorama que o texto desenha começa nessa base que ele chama de ancestral, bioquímica. Daí viriam características como o foco único, a comunicação mais direta, aquele jeito de lidar com um problema se isolando, né? A caverna, a expressão emocional mais contida. Aí soma isso com uma necessidade forte de reconhecimento. Então a mensagem final parece ser, olha, se a gente reconhecer e tentar entender essas tendências do jeito que a autora descreve, talvez isso ajude a diminuir atritos, a buscar relações mais harmônicas. Certo. Entender a perspectiva da fonte como um caminho para a harmonia. Mas isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Uma reflexão. Com certeza. Porque, pensando nessa interação toda, que o próprio material admite que existe, né? Entre essas predisposições que ele descreve e todas as outras influências da vida real, culturais, sociais, a história de cada um, fica a pergunta no ar: qual é o espaço real para a gente mudar? Para cada um se adaptar? E para a gente construir relações que vão além desses padrões que o texto sugere? É uma boa questão para a gente continuar pensando.